Potencialize o capital humano da sua empresa. Transforme seu ambiente de trabalho, bem-estar psicológico, performance empresarial. Conte com a parceria do Instituto de Psicologia Ressignificar e Viver. Olá! Hoje vamos fazer uma análise, mais a fundo de um tema que está ganhando cada vez mais espaço, né? E com razão, a saúde psicológica no ambiente de trabalho. A nossa fonte é um documento-chave, a norma internacional ISO 45003. É a primeira edição de junho de 2021. Isso, um guia bem importante. E o objetivo aqui é ir além do o que é essa norma, sabe? Queremos entender por que essa gestão dos riscos psicossociais se tornou tão crítica e como essa norma propõe uma abordagem mais sistemática, quase uma mudança de mentalidade para as organizações. Vamos, desvendar os pontos essenciais e o que isso significa na prática. Exatamente, é uma tentativa, de trazer estrutura, um método, para um campo que muitas vezes foi tratado de forma reativa, só depois que os problemas apareciam. E a ISO 45003 não surge do nada, Ela complementa a ISO 45001, que o pessoal de SST já conhece bem, mas foca especificamente nesses riscos psicossociais. A grande virada de chave, eu diria, é o foco na prevenção e na promoção ativa do bem-estar. Certo. Então, começando pelo básico. O que são exatamente esses riscos psicossociais que a norma tanto fala? Às vezes parece um termo meio vago, né? Pois é, a norma tenta tirar essa vagueza. Ela define riscos psicossociais como perigos ligados a como o trabalho é desenhado, gerenciado. Isso inclui a organização do trabalho em si, as relações sociais ali no dia a dia, as condições do local, equipamentos, até as tarefas. O ponto central é que esses fatores têm o potencial real, de causar danos psicológicos, sociais e até físicos. Interessante isso, essa conexão com danos físicos. E a norma fala também em bem-estar no trabalho, definindo como a satisfação das necessidades físicas, mentais, sociais e cognitivas ligadas ao trabalho. É um conceito bem holístico mesmo. Sim, e precisa ser. A introdução da norma justifica essa amplitude toda, mostrando o peso dos impactos negativos, Quando esses riscos psicossociais não são gerenciados, a gente vê problemas sérios de saúde. Doenças cardiovasculares, problemas musculoesqueléticos, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, a lista é longa. E claro, tem os impactos para a organização. Mais faltas, o pessoal presente, mas produzindo pouco, que é o presenteísmo. Ah, sim, o presentismo. Isso. Queda na satisfação geral, no comprometimento e, claro, nos resultados finais da empresa. E o outro lado da moeda? Quer dizer, gerenciar isso traz que tipo de retorno para a empresa? Aí que está o ponto crucial, para convencer as organizações. Não é só evitar o negativo, é construir o positivo. A norma aponta para maior engajamento, melhor desempenho, mais inovação e, no fundo, uma organização mais sustentável, A longo prazo. É um investimento estratégico, de verdade. Faz sentido. Aliás, é bom notar que a norma usa saúde psicológica e saúde mental meio que como sinônimos, viu? Sempre com foco no contexto do trabalho. Entendido. Olhando a estrutura da norma, ela segue aquele ciclo conhecido de gestão, Contexto, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação e melhoria. O famoso PDCA. Para uma empresa que quer começar a aplicar isso, por onde a norma sugere começar? Qual é o primeiro passo? O ponto de partida, e isso é fundamental mesmo, é entender onde se está pisando. A seção sobre o contexto da organização exige um olhar profundo, para dentro e para fora. A organização precisa mapear o que no seu ambiente interno e externo pode impactar a forma como ela gerencia esses riscos psicossociais. E o que seriam esses fatores externos e internos? Imagino que vá além do óbvio, Com certeza. Externamente, a norma pede para considerar desde a situação econômica, pressões na cadeia de fornecedores, o impacto de novas tecnologias, pensar em IA, automação, até mudanças sociais mais amplas, como a gente viu com a pandemia,
ou mesmo a diversidade da força de trabalho que está disponível no mercado. Entendi. E dentro da própria empresa, o que se olha? Aí, o olhar é para a estrutura, a clareza dos papéis, os recursos disponíveis, ou a falta deles, né? A cultura que de fato existe ali, não só que está no papel, as políticas formais, a competência das pessoas para as tarefas e as características dos próprios trabalhadores, tamanho da equipe, onde estão, idiomas, diversidade interna. E, crucialmente, a norma manda ouvir, entender as necessidades e expectativas dos trabalhadores e de outras partes interessadas. Coisas como segurança no emprego, reconhecimento, desenvolvimento e o tão falado equilíbrio trabalho-vida pessoal. Nossa, é bastante coisa para analisar nesse contexto. É sim. E o que eu acho fascinante nessa etapa de contexto é que ela força a organização a sair do piloto automático, sabe? Obriga a uma autoanálise e a uma análise do cenário que são a base para definir o que realmente importa para o sistema de gestão de saúde psicológica daquela empresa específica. Sem isso, qualquer plano corre o risco de ser genérico demais, ineficaz. E isso nos leva a um ponto que parece nevrálgico em qualquer iniciativa assim: a liderança. A norma parece dar um peso enorme para o comprometimento da alta direção. Mas como isso se traduz em ações concretas? Não basta um discurso bonito, imagino eu. De forma alguma. Discurso não segura sistema de gestão, né? A norma exige liderança visível e ativa. Isso significa que a alta direção precisa, primeiro, garantir que a saúde psicológica esteja lá explícita na política e nos objetivos de SST, e que isso converse com a estratégia do negócio. Segundo, tem que integrar essa gestão aos processos do dia a dia. Não pode ser um departamento isolado, uma coisa à parte. Tem que fazer parte do negócio. E a questão dos recursos e da cultura. Muitas vezes é aí que a coisa emperra, né? Exato, é o teste de fogo. A liderança tem que bancar, literalmente, prover os recursos necessários, tempo, gente capacitada, orçamento mesmo. E talvez o mais difícil, fomentar uma cultura onde falar sobre saúde mental, reportar problemas, não seja um tabu ou motivo de medo de represália. Ah, a questão da segurança psicológica para falar. Justamente. A norma é explícita sobre proteger os trabalhadores contra represálias ao sinalizarem riscos ou incidentes. Isso se conecta diretamente com a necessidade de consultar e fazer os trabalhadores participarem ativamente, ouvir de verdade. E essa participação, como funciona na prática? A responsabilidade final é da cúpula, sim, mas ela cascateia. Gestores de todos os níveis têm um papel importante e os próprios trabalhadores também. É uma construção coletiva. E a consulta não é só informar o que foi decidido. É buscar contribuições ativamente, entender as barreiras que impedem a participação e tentar removê-las. A política de SST precisa ter esse compromisso com os riscos psicossociais de forma bem clara. Ok, então temos o contexto mapeado, a liderança idealmente engajada, como a organização parte para identificar os riscos psicossociais na prática. A sessão de planejamento deve abordar isso, certo? Onde estão esses perigos? Exatamente. A identificação de perigos é um processo contínuo, não é uma foto única que se tira e pronto. A norma dá uma ajuda enorme com tabelas que exemplificam onde esses perigos costumam se esconder. São 3 grandes áreas. As tabelas ajudam a visualizar. Pode nos dar uma ideia do que elas cobrem, para tangibilizar um pouco? Claro, a primeira tabela foca em como o trabalho é organizado. Pense em coisas como o trabalhador tem pouco controle sobre como fazer a tarefa, as demandas são excessivas, confusas ou os prazos são irreais. Falta clareza sobre o que se espera de cada um. O trabalho remoto causa isolamento social. As jornadas são muito longas. O emprego é percebido como instável ou precário. Tudo isso são fontes de risco psicossocial. Faz todo sentido. São coisas do dia a dia mesmo. E a segunda área? A segunda foca nos fatores sociais no trabalho. Aqui entram as relações interpessoais, sabe? Comunicação ruim, conflitos constantes, assédio moral ou sexual. Aliás, a norma é bem específica aqui, menciona vários tipos de assédio, baseado em gênero, orientação sexual, deficiência e idade. Importante detalhar isso, muito. E continua.
Falta de apoio dos colegas ou da chefia. Um estilo de liderança tóxico, sabe? Aquele chefe que só critica, não reconhece. Uma cultura de desconfiança ou injustiça. E a dificuldade em conciliar trabalho e vida pessoal. São as dinâmicas humanas ali no ambiente. Entendi. E a terceira área? O que ela cobre? A terceira cobre o ambiente físico, os equipamentos e tarefas perigosas. Pode ser desde um equipamento que não funciona direito e gera estresse constante, até condições ruins de iluminação, ruído, temperatura, falta de espaço adequado, ou a necessidade de realizar tarefas em locais ou situações de alto risco inerente, tipo trabalhar numa zona de conflito ou com materiais perigosos sem o devido suporte. Certo. E como descobrir se esses perigos existem na organização? Não basta só ler a lista, né? Não mesmo. A lista é um guia. A norma sugere combinar métodos, analisar dados que a empresa geralmente já tem, faltas, rotatividade, pesquisas de clima, registros de saúde ocupacional, Fazer inspeções, observando o ambiente e as interações. conversar com os trabalhadores individualmente ou em grupo, sempre garantindo a confidencialidade, isso é crucial. A confidencialidade é chave, né? Fundamental. E usar checklists, talvez, baseados nesses exemplos da norma, para guiar essa investigação de forma mais sistemática. E é crucial entender, como você disse, que esses não são problemas menores. São perigos reais, com consequências tangíveis. Identificá-los é o primeiro passo. O segundo é avaliar os riscos. Qual a probabilidade de causarem dano e qual a gravidade desse dano? A norma também pede algo importante: pensar em como esses riscos psicossociais interagem com outros riscos de segurança. Como assim? Por exemplo, o estresse crônico pode levar a um erro humano que causa um acidente físico. Uma coisa afeta a outra. E, claro, considerar as necessidades específicas de diferentes grupos de trabalhadores. A diversidade importa aqui também. Ok, então identificamos os perigos, avaliamos os riscos. E agora? O que a gente faz com isso? Como a organização age sobre eles? Aí entramos na parte de operação da norma. Exatamente. A seção 8, Operação, trata de colocar os planos em prática. E aqui a norma traz um conceito-chave, que vem lá da segurança tradicional, mas aplicado aqui: a hierarquia de controles. Hierarquia de controles para riscos psicossociais. Como isso funciona? Parece menos óbvio do que para um risco físico, sei lá, uma máquina perigosa. A lógica é a mesma, na verdade. A prioridade máxima, o controle primário, é eliminar o perigo na fonte ou reduzir o risco mudando o sistema de trabalho. O foco é preventivo e coletivo. Redesenhar cargos para dar mais autonomia para o trabalhador, clarificar papéis e responsabilidades, ajustar cargas de trabalho para serem realistas, melhorar os canais de comunicação, garantir pausas adequadas. É mexer na causa do estresse, entende? Entendi. É atacar a raiz do problema. Mas, e quando não dá para eliminar a causa? Às vezes o trabalho é estressante por natureza. Boa pergunta. Aí a gente desce um nível na hierarquia para os controles secundários. O foco aqui é aumentar os recursos das pessoas para lidar com os riscos que não puderam ser eliminados, ou modificar como o trabalho as afeta. Oferecer treinamentos de gestão do tempo, comunicação não violenta, como lidar com estresse, promover campanhas de conscientização sobre saúde mental, adaptar tarefas pontualmente para alguém que está passando por um momento difícil. Certo. E o último nível dessa hierarquia? São os controles terciários. Esses entram quando o dano já aconteceu ou está acontecendo. O objetivo é minimizar as consequências e apoiar a recuperação. Aqui entram os programas de apoio ao empregado, os PAs, acesso ao aconselhamento psicológico, processos bem definidos para retorno ao trabalho depois de um afastamento por saúde mental. O foco é na reabilitação e no suporte individual. Entendi a lógica. Primeiro mudar o trabalho, depois ajudar a pessoa a lidar e, por último, dar suporte se o problema ocorrer. Mas na prática isso parece exigir um esforço grande e coordenado. A norma dá exemplos mais concretos de medidas para cada área daquelas que você mencionou? Sim, a seção de operação detalha bastante. Para a organização do trabalho, que é o controle primário,
Além do que eu já falei, a norma cita flexibilizar horários quando possível, consultar genuinamente os trabalhadores antes de implementar mudanças que os afetem. Para fatores sociais, sugere treinar gestores em liderança positiva, comunicação respeitosa, ter políticas robustas e que são aplicadas contra assédio e discriminação, facilitar o acesso ao apoio psicológico confidencial, promover uma cultura de respeito e de justiça. E para o ambiente físico e equipamentos? O que se pode fazer? Nesse caso, as ações podem incluir melhorar a ergonomia dos postos de trabalho, garantir que ferramentas e equipamentos sejam adequados, seguros, bem mantidos, fornecer EPIs corretos se a falta deles é uma fonte de ansiedade e, claro, assegurar a segurança física básica do local. A norma também cita gestão da mudança e até compras e terceirização. Qual a conexão disso com o risco psicossocial? Total conexão. Mudanças grandes, reestruturações, novas tecnologias, fusões são fontes clássicas de ansiedade, de incerteza. A norma diz: pensem nos riscos psicossociais antes e durante essas mudanças, não só depois que o problema estourou. E o mesmo vale para compras e terceirização. As decisões nessas áreas podem criar ou piorar riscos tanto para os funcionários diretos quanto para os terceiros que atuam na empresa. É preciso ter esse olhar integrado, sabe? Faz sentido. Olhar o impacto em todas as pontas. Um ponto fundamental que permeia toda essa parte de operação, e que a gente já tocou, o foco principal deve ser nos controles primários. Mudar o trabalho, não só tentar adaptar o trabalhador a um ambiente ruim. Que é ter pessoas com a competência necessária, especialmente os gestores. Treinamento é chave, então. Sim, e todos conscientes dos riscos e de como agir. Comunicação fluindo bem, interna e externa, informação documentada, registros, procedimentos, com uma ênfase gigantesca na confidencialidade das informações de saúde. Sem confiança, como eu disse, nada disso funciona de verdade. Faz todo sentido essa questão da confiança. É a base. E depois de implementar tudo isso, como a organização sabe se está funcionando? Como mede os resultados? Imagino que a sessão de avaliação de desempenho trate disso. Perfeito. A avaliação de desempenho, a seção 9, é o cheque do ciclo PDCA. É o momento de verificar. Envolve monitorar e medir o que foi planejado, quais indicadores mostram que os riscos estão diminuindo ou que o bem-estar está melhorando. Podem ser indicadores de processo, tipo número de gestores treinados, ou de resultado, redução de afastamentos, melhora no clima organizacional, por exemplo. Além disso, a norma prevê auditorias internas periódicas para ver se o sistema está rodando como deveria. E, crucialmente, exige uma análise crítica pela alta direção, um momento formal para a cúpula olhar para os dados e avaliar se tudo continua relevante, adequado, eficaz. E essa avaliação leva ao último passo, que é a melhoria contínua, o ACT, do ciclo. Exato. A seção 10 fecha o ciclo PDCA. Isso inclui aprender com o que não deu certo, investigar incidentes psicossociais sim, eles devem ser tratados como incidentes, com investigação e tudo, analisar não conformidades, implementar ações corretivas para evitar repetição, mas não é só corrigir erros, né? É usar todos os dados da avaliação, das auditorias, da análise da direção, para buscar proativamente formas de aprimorar o sistema, de tornar um ambiente de trabalho cada vez mais psicologicamente saudável. É um ciclo que nunca termina, na teoria. Então, se a gente pudesse resumir a grande mensagem da ISO 45003, o que seria? Parece muito mais do que um simples checklist para cumprir. Definitivamente. Eu diria que a grande mensagem é: a saúde psicológica no trabalho não é um luxo, um nice to have ou um problema só do indivíduo. É uma responsabilidade organizacional e estratégica, e que exige a mesma seriedade, o mesmo método que a gente já aplica para a segurança física há tempos. A norma oferece um roteiro, um framework robusto para isso, sabe? Colocando a prevenção, a liderança e a participação dos trabalhadores no centro de tudo. E, fundamentalmente, exige olhar para o sistema de trabalho como um todo. Não adianta só dar palestra sobre estresse se a carga de trabalho é desumana, né? Exato. E os benefícios, reforçando,
não são só evitar problemas, mas construir algo positivo. Exatamente. Não é só sobre mitigar riscos, é sobre criar condições para que as pessoas floresçam no trabalho, que se sintam bem, engajadas e, como a própria norma argumenta, isso se reverte em desempenho, em inovação, em sustentabilidade para o negócio. É uma visão onde o bem-estar e o sucesso organizacional andam de mãos dadas, não são opostos. É uma perspectiva bem mais integrada, né? Sim. E talvez a reflexão final que fica, pensando no futuro do trabalho, com toda a complexidade, a velocidade das mudanças, como as organizações podem ir além do que a norma pede? Como podem construir culturas onde o bem-estar psicológico não seja apenas gerenciado, mas seja um valor central, genuinamente vivido no dia a dia. O que significa criar um ambiente onde as pessoas se sintam não apenas seguras, mas psicologicamente prósperas. Excelente ponto para continuarmos a refletir. Essa análise da ISO 45003 foi, extremamente esclarecedora. Mostrou que há um caminho estruturado para avançar nesse tema tão vital. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema fundamental mesmo.